Hello, eu tô aqui viajando e pensei assim, eu vou gravar um podcast on the road. Eu tenho podcast Walk and Talk, quando eu tô caminhando com meus cachorros, agora vai ser um podcast on the road, que a gente não pode perder tempo. Aí eu tava pensando assim, o que faz com que o adulto fique prorrogando o início de um curso de inglês, né? A necessidade do inglês não tem como fugir, é necessário. Facilita a vida, pode facilitar até a vida financeira da família, né? Porque você tendo inglês, você pode ter um salário maior, concorrer a vagas melhores, ter promoções no trabalho. Então a necessidade do inglês a gente nem precisa discutir, porque ela existe e está aí gritando para todos os lados, desde das funções do nosso micro-ondas e do celular, até a necessidade de ter inglês aí numa vaga de emprego, né? Mas o que faz então que a pessoa fique prorrogando o início disso? Porque a verdade é que a melhor data para começar a fazer inglês é 5 anos atrás, né? E a segunda melhor data pode ser hoje. Mas por que esse hoje nunca chega? O que faz com que a pessoa fique lá brigando com ela mesma? Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer, né? E por que eu consigo falar sobre esse assunto? Porque eu já mexo com isso há mais de 30 anos. Eu já sou professora de inglês há mais de 30 anos e a minha especialidade é adulto. E principalmente aquele que já tentou de tudo e nunca conseguiu aprender inglês. E a minha especialidade vai além disso. Eu gosto e ensino inglês para adultos que já tentaram de tudo e consigo fazer com que essa pessoa destrave o inglês e fale sem medo e sem travar. Mas vamos voltar ao tema, né? Então, eu notei nesses anos aí de estrada, deu certinho, de estrada, que um dos motivos que faz com que a pessoa fique prorrogando o início, né, dessa jornada com o inglês é achar que ele nunca vai aprender. E sabe outra coisa que eu reparei? Que geralmente essa crença de que ele não é capaz começa lá na escola. Começa com a nota da escola, começa com a dificuldade na escola. E às vezes é uma coisa que dá para ser evitada. Então fica de olho aí, tá? Mãe, pai aí, fica de olho no seu filho. Porque o adulto com problema de inglês foi a criança lá com problema de inglês, tá? Fecha parênteses aí. Então olha só, eu noto que essa crença que ele não leva jeito pro inglês começou lá atrás. Mas gente, é uma crença, mas não é verdade. Porque se você não tem facilidade com alguma coisa, é porque você tem pouca prática com ela. Eu não sei se é o caso de vocês, mas por exemplo, a primeira vez que eu cozinhei, eu convidei meu pai para ir para minha casa comer, quando eu fui morar sozinha. Eu tinha 19 anos. Coitado do meu pai, teve que tomar 2 litros de água depois. Salguei de um jeito que era impossível de comer. Hoje, aos 54 anos, meu pai adora comer na minha casa. Ou seja, por que ele gosta de comer na minha casa? Porque eu tive prática e eu fui melhorando na cozinha. E isso acontece com tudo na vida da gente. Acontece com qualquer habilidade. Então, se você acha que você tem problema com inglês e que você tem problema com inglês desde a época da escola, não é verdade. Você tem pouca prática. Tudo que a gente não pratica, é claro que se torna mais difícil. Então isso é um dos motivos que faz com que a pessoa fique prorrogando o início de fazer inglês, né? A segunda coisa é a vergonha. Geralmente, quando a pessoa entra no cursinho de inglês, tem outras pessoas juntas. E dependendo do método que ela está estudando, e ela acaba sendo exposta, né? E aí tem um que fala mais, é mais extrovertido, aí aquela pessoa que é tímida fica ali mais dentro ainda, ali do ovinho, da casquinha dela ali escondida, porque ela não quer se expor. E ali ela tem medo de ser julgada pelo outro. E é uma coisa que a gente tem que parar de pensar também, sabe por quê? Porque é só errando que a gente vai conseguir acertar, né? Porque se a gente não errar, como que a gente vai ser corrigido ali? Olha só, vou tentar explicar melhor. Quando uma criança fala errado, a mãe não corrige? Fala errado, nós vamos
não corrige, até que depois você passa a falar, nós vamos. Então a correção vai levar à perfeição. Agora, se você tem vergonha de errar, né? Como é que você vai ser corrigido? Porque pode ser que na sua cabeça a coisa errada esteja lá dentro e você não está falando, não está verbalizando aquilo para ser corrigido, né? Mas daí eu entendo que algumas pessoas não queiram serem corrigidas na frente de outras pessoas. Até aí tudo bem. Mas a gente aprende inglês para se comunicar com quem não fala português, né? A gente não está aprendendo inglês para falar com um brasileiro. Então não importa o que o brasileiro pensa do seu inglês. Não importa o que o colega pensa do seu inglês. O seu colega de trabalho, aí que você está participando de uma reunião de trabalho, não importa o que ele está achando do seu inglês. O importa é o estrangeiro que está ali participando da reunião, se ele está te entendendo e se você está entendendo ele ou não. Tá? Então uma coisa que eu noto assim, que algumas pessoas pararam de fazer inglês nos cursinhos que eles faziam, é isso, o medo, a vergonha. Eu acho que é por isso que os cursos online estão tão em alta, né? Não só pelo conforto de você fazer da sua casa, como para a praticidade de você fazer a hora que você quiser, como a vantagem de você poder assistir várias vezes, né, a mesma aula, poder parar o vídeo, depois voltar para onde você está com dúvida. Então o online acabou ganhando aí o gosto das pessoas por conta disso também, e para os tímidos de plantão também foi uma grande vantagem, né? Então uma coisa que você tem que pensar muito é isso: não interessa a opinião do outro brasileiro sobre o seu inglês, tá? A não ser a sua professora, porque ela tá ali para te corrigir. Agora, o que o colega acha, o que o amigo acha, vai tirar sarro, isso tudo, olha, balela, tá bom? Então isso é um outro fator que afastava as pessoas de começar o inglês, começava a desistir pela vergonha e o medo de errar, né? E principalmente pelo julgamento do outro, né? Outra coisa que eu senti também, que era um fator importante que fazia com que as pessoas ficassem adiando aí o sonho de aprender inglês, é achar que, não aprendi quando era criança, agora não aprendo mais. Ele acha que tem idade para aprender o inglês. Olha só, que é pena que agora não dá para eu tocar. Mas eu tenho um áudio do meu pai que para mim virou tesouro. Eu estava dando semanas de aquecimento da minha última turma online que eu lancei. E aí nessa semana de aquecimento eu estava explicando, fala sobre o clima, tá chovendo, tá quente, que afinal de contas é o que começa uma conversa, né? Qualquer conversa em português, você encontra com alguém em qualquer lugar, numa fila, vai. Nossa, tá muito quente, né? Nossa, essa fila não anda. Geralmente começa com o clima, né? Nossa, que chuva, será que vai chover de novo? Nossa, tá quente hoje. Até você entrou no Uber, é a conversa que vai rolar ali, vai ser sobre o clima. Então eu gostei de ensinar o clima nessa aula. E o meu pai vai fazer 80 anos, gente. E aí ele falou, nossa filha, eu assisti a sua aula, né? Fiquei orgulhoso, muito bacana. Eu falei, pai, mas você aprendeu? Então me diz uma coisa, como é que tá o clima aí? Brinquei com ele. E aí ele respondeu assim, eu vou repetir o que ele falou, mas a voz dele é o melhor. Ele fala assim, aqui, it's cloud, viu? Aqui, em português, it's cloud, viu? Mas ele falou it's cloud, né? Então ele entendeu a matéria e ele falou it's cloud, tá nublado. Meu pai vai fazer 80 anos. Então eu acho que você não tem que ficar preocupando com a sua idade, não, porque todo mundo pode aprender. Você pode aprender, falando de novo da vantagem do online, você pode aprender no seu ritmo, ali no seu cantinho, no seu quadrado, e aprendendo um pouquinho a cada dia. Um pouquinho cada dia vira um pocão. Então não tem idade para começar. Gente, se é seu sonho, se é sua necessidade, e é bom pro cérebro também, né? Vamos combinar? Curso de inglês é um ótimo presente para você dar pro seu pai, para sua avó, porque trabalhar o cérebro faz toda a diferença, né? É um exercício, é uma ginástica que faz muito bem para a saúde. Então não tem idade para aprender, né? Eu tenho alunos que estudam inglês por uma questão de realização pessoal. Eu tenho alunos que estão começando a fazer inglês agora e me disseram que assim, quer conseguir assistir um filme, quer conseguir assistir um seriado, quer conseguir cantar sua música predileta, tá? Então, esse fator aí, idade,
Não é importante a idade. Ah, Adriana, mas criança aprende mais rápido. Pode aprender mais rápido porque tá tudo molinho, sabe? Os músculos, a cabeça vazia. Então, quando tem uma coisa vazia, cabe mais coisas, né? Mas a criança também esquece mais rápido, sabia? Por isso que a criança gosta de ficar repetindo as mesmas coisas, quer que você conte a mesma história, porque é assim, do mesmo jeito que entra, sai. Então, precisa fixar, né, repetidas vezes. E a gente pode conhecer técnicas pra gente guardar o que a gente está aprendendo e não esquecer. E a técnica mais infalível é a repetição, a constância. Eu agora tô fanática na neurociência, eu tô estudando bastante e faz todo sentido, gente. Pra gente colocar o inglês na vida da gente de uma maneira assim definitiva, os primeiros 21 dias vai ser uma travessia de deserto. Como qualquer coisa, como dieta, como caminhada, como corrida, como exercício físico. Aqueles primeiros 21 dias que sempre volta pro dia 1, aí você vai de novo, volta pro dia 1, porque você não consegue passar pelos 21. Mas esses primeiros 21 dias para você colocar um novo hábito na sua vida é tudo, tá? Você não tem como colocar uma coisa na sua vida sem você colocar aquilo como prioridade, como constância. Você precisa mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante. Por isso, essa ciência, não é ciência, não é teoria também, é essa constatação que a gente precisa de 21 dias para inserir um novo hábito na nossa vida. 21 dias, mas 21 dias não tem sábado, domingo, feriado não, 21 dias consecutivos. Então eu te convido a acessar aí os hábitos que eu coloquei. Eu fiz uma aula por dia durante 21 dias para você estudar inglês 21 dias seguidos. Se você não quiser essa aula, tem outros, tem muitas aí, tem aulas de dicas, tem lives. Mas a cada dia tem um pouquinho de inglês. Faz um pouquinho. Ah, Adriana, não tenho tempo. 5 minutos você tem. Começa com 5 minutos. Depois você vai conseguindo passar para 10, para 15. O importante é todo dia um pouquinho. Então, insira esse novo hábito para você. Depois desses 21 dias, sem pular, a gente precisa de mais 90 dias para estabilizar esse hábito, tá? E aí, nesses 90 dias, você precisa pelo menos mais do que metade da semana. Então, a semana tem 7 dias, pelo menos 4 dias você tem que estudar, porque aquilo ainda tem que ser prioridade para você. O seu cérebro ainda tá esperto ali, ele tá querendo te boicotar, porque a parte mais comodista sua é o quê? Hoje eu não vou fazer. Então, tem que ficar esperto, porque ele vai lá e muda as coisas, tá bom? E depois desses 90 dias, mais 90 dias para você consolidar isso mesmo. Aí você pode até se dar o luxo de diminuir a frequência, mas nunca menos de 3 vezes na semana, tá? Isso, tô falando do mesmo conteúdo, porque daí aquilo vai virar o piloto automático. Quando eu pergunto para você, what's your name? Você nem para pensar em português, para. Por quê? Porque aquilo você já ouviu milhares de vezes, né? Você lembra lá do telefone fixo da sua avó? Lembra, né? Por quê? Você discava o número da sua avó. E hoje em dia, o número do celular do seu melhor amigo, você sabe de cor? Não. Por quê? Porque hoje a gente coloca lá dentro da agenda do celular e aperta ali para ligar e liga para ele. Você não precisa discar de novo. Então, tudo que a gente não pratica, a gente esquece. Por que é lá o bolo, que é a especialidade da sua mãe, da sua tia, da sua avó, elas fazem sem receita? Porque a receita está no automático. Quando a gente vai fazer a receita, replicar a receita pela primeira vez, a gente vai ter que ir lá olhar a receita. Depois, você não presta mais atenção. A mesma coisa dirigir, né? No começo, lá na autoescola, ai meu Deus, peraí, aperta a embreagem, o carro tá pedindo marcha, vai lá, troca a marcha do carro. Hoje em dia, sei lá que marcha que tá, nem interessa mais. Entrou para o piloto automático. Então, tudo vai virar piloto automático com a constância, tá? Então, não tem idade para aprender. Todo mundo pode aprender. Ninguém, eu não levo jeito pro inglês. Não existe isso.
você não tem dificuldade, você tem pouca prática. Outra coisa que todo mundo fala, eu não consigo, eu fico adiando falar inglês porque esse negócio de TH é muito difícil, e esse não dá. Esses dias eu fui dar aula para uma aluna e ela falou que o R para ela é muito difícil porque ela é do Rio, e a filha dela até que tá viajando, tá morando fora, falou: mãe, você precisa melhorar a sua pronúncia, porque o R não é assim. E realmente, né? O R em inglês é o mais caipira possível. How are you? Não pode ser how are you, por exemplo, né? E aí eu falei pra ela o quê? Mais uma vez, é a prática. Acontece que os músculos pra gente falar é a mesma coisa que os músculos da perna, músculo do braço, é um músculo. Se a gente não trabalhar esse músculo, o que acontece? Quando a gente for usar a primeira vez, ele vai ficar dolorido, vai ficar desconfortável usar esse músculo, né? Se você vai falar a palavra Jorge, espanhol, né? Jorge, esse Jorge nosso, esse Jorge dele, sei lá, vem daqui, é muito difícil de falar. Por quê? Porque a gente não tem esse som em português, né? O meu nome é Adriana. Se o estrangeiro for falar o meu nome, ele vai falar Adriana. Significa que o meu nome em inglês é Adriana? Não, significa que o meu nome em inglês é Adriana, porque o nome não muda. Acontece que ele não tem esse som, então ele não consegue falar o dri, ele vai falar dri. Por isso que a gente brinca, fala, o Paulo é o Paul, o João é o John. Não é, é que é um nome similar, com um som mais fácil para a pessoa, mas nome não se traduz, tá? O Roberto Carlos não é Robert Charles, porque ele está nos Estados Unidos, ele continua sendo Roberto Carlos. Então, o que a gente faz? A gente precisa treinar, como qualquer outro músculo. Então, por exemplo, o R do how are you, horse, door, tem que ficar repetindo o caipira mesmo, porque é o jeito que é a pronúncia lá, né? O TH do thank you. Ai, Adriana, é difícil, é thank you. Não, é thank you. Faz de conta que você tem a língua presa. É bom pra quem usa aparelho. Sabe quando você coloca aparelho de dente? Você fica falando baçafinha. Eu tenho um aparelho que eu uso pra dormir, porque eu tenho bruxismo. E aí eu lembro que eu levava meu aparelho para quando eu ia fazer prova de inglês, quando eu estudava inglês, para fazer a prova oral, eu levava o aparelho para colocar, que era mais fácil para falar. Enfim, tá? Como é que você faz? Fá, fé, si, só, su. Na frente do espelho. Por quê? Porque você tem que enxergar a sua língua. Fá, fé, si, só, su. Se você não estiver enxergando a sua língua, tá difícil para você, você coloca o dedo. E aí, olha, a língua tem que relar no dedo, ó. Fá, fé, si, só, su. Thank you. Thank you. Porque tem gente que fala, mas tira a língua na hora. Faz assim, ó. Thank you. Não, você tem que falar com a língua aqui, ó. Thank you. Thank you. Aí você vê molhando o dedo. É chato? É chato. No começo você vai dar uma cuspidinha. Mas é treino. Quando a gente vai na musculação, a primeira vez, como é que a gente volta? No dia seguinte a gente não quer voltar, porque tá tudo doendo. Então falar o número ordinal em inglês, gente, é uma loucura, porque tudo tem TH no final. O primeiro, segundo e terceiro não, que é first, second e third. Mas a partir do quarto é fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. E fica esse... E pra você falar até o, sei lá, o 30º, você fica com dor na bochecha, tá? Mas é assim mesmo. É porque é um músculo que a gente não usa. Não significa que a gente tem dificuldade. Significa que a gente tem pouca prática. Porque depois que você ficar acompanhando a academia lá um mês, você não vai ter a dor que você teve na primeira semana. Isso não é diferente com a fala, tá? Então, Adriana, o som de inglês eu nunca vou conseguir fazer. Vai, você vai conseguir fazer sim. Tudo a gente consegue com um pouco de disciplina. Outra coisa que as pessoas ficam prorrogando, que eu sinto. Imagina, não tem como eu aprender não, esse método aí não é pra mim. Gente, o inglês, ele é falado por 5% dos brasileiros. Vocês estão entendendo? 5% dos brasileiros falam inglês. 1% somente é fluente, tá? Então nós temos 95% da população brasileira
precisando do inglês, estudando inglês em um monte de curso. Por isso existem tantos cursos de inglês. Por isso existem tantos métodos por aí. Eu mesma já trabalhei umas quatro bandeiras de inglês. Todos os métodos servem para todas as pessoas? Não. Né? Você pode se adaptar a um método, não se adaptar a outro método. Então o problema não é com você. O problema é que você não encontrou um método que se encaixa a você. Nesse tempo todo dando aula, às vezes na função não só de professora, como coordenadora comercial também, eu acumulava esse cargo, eu tinha que convencer o aluno a continuar fazendo inglês. E ele querendo trancar, porque ele não estava aprendendo, e aí eu tinha que convencer. E às vezes eu via que o problema era o método. Não que o método fosse ruim, não é isso, mas que ele não estava se adaptando àquele método. E eu ficava desesperada, mas eu ficava, porque eu tinha que defender o método da escola que eu trabalhava, né? Tanto que um dos motivos de eu não trabalhar mais em nenhuma bandeira e ter aberto a minha escola com o meu método é esse, porque eu ficava ali engessada de trabalhar com os métodos engessados, né? Que já eram franquias de inglês. Então, uma coisa que eu observei é que os adultos, eles, como já são alfabetizados, claro, eles precisavam saber o que era aquilo em português e tinha método que não podia traduzir, era proibido traduzir. E é uma coisa quase impossível pra gente, né? A gente que é brasileiro, a gente que já é alfabetizado, mas como é que é isso em português? E ninguém ia morrer de saber aquilo em português. Ué, a tradução é essa, pronto, acabou, problema resolvido. Então hoje, quando eu vou ensinar, meu método é 3LP que chama. Por que 3LP? Porque é Look, Listen, segundo L, Learn, que é o terceiro L, e depois o P é Practice. São 3 L's e um P. Eu acredito que quando eu mostro a palavra para o aluno e eu falo a palavra ali para ele, já clareou. Por quê? Vamos pensar na palavra thank you. Palavra simples, mas thank you. Só de eu falar thank you, como ele não está acostumado com esse TH, ele vai ficar, mas como é que escreve? Aí eu vou ter que parar para explicar para ele como é que escreve. Mas esse daí é o obrigado ou esse é outra coisa? Então, para evitar essa confusão toda, para ele ficar naquela briga com o pensamento, como é que escreve? Mas é obrigado ou não é? Eu mostro a palavra e já pronuncio, para ele não ficar correndo o risco de pronunciar a palavra errada, que depois eu vou ter que tirar aquele erro da cabeça dele para colocar o certo. Então dá 2 trabalhos, né? Um de tirar o vício depois disso não certo. Então eu já mostrei, já falei, já resolvi 2 problemas. E tudo bem, pode saber. Thank you é obrigado. Thanks também é obrigado. Não tem problema traduzir, né? Eu vou explicar a palavra para ele, traduzindo ou não. Se for necessário eu traduzo, sem problema, sem neura. Se não for necessário eu traduzir, só de mostrar, né? Porque às vezes é um objeto. Então eu mostrei, por exemplo, glass, olha, esse aqui é glass e esse daqui, ó, é glasses, por exemplo, né? Eu não precisei traduzir óculos, eu mostrei. Então às vezes eu traduzo, às vezes eu mostro. A maneira de explicar é assim, que é o terceiro L, que é o learn, de aprender, é a hora que você aprende. E depois a gente já parte para a prática, né? Então eu observei essa necessidade do adulto de ver a palavra e de querer saber a tradução da palavra. Ele não quer aprender sem saber o que ele está falando, né? E alguns métodos não podia traduzir. Adriana, mas fala que pensar em português... No começo não tem como. Acontece que depois, com a prática, você não para pensar mais. Vou voltar na antiga pergunta lá. What's your name? Você para pensar what, o quê? Qual, is, your, seu, name, nome. Para pensar? Não para. Por quê? Porque você repetiu várias vezes. Então, tudo que a gente for aprendendo e colocando em prática vai virar um what's your name na sua cabeça. Então, tudo bem pensar em português, sim. O português ajuda você. É a sua língua mãe, é a sua base. Não tem como a gente abandonar a mãe, gente. Mãe a gente não se abandona, tá bom? Nunca abandona. Então, a gente sempre vai ter o nosso português como base. Então, eu mostro a palavra. Você vê a palavra, já fala a pronúncia, você já escuta a pronúncia certa
Depois eu explico, traduzindo ou não, se for necessário, vamos traduzir e tudo bem. E depois a gente já coloca em prática, tá? Outra coisa que eu vi, assim, aluno desistindo de fazer inglês e depois prorrogando mais um pouco. Não vou ficar fazendo não. Eu tô precisando fazer uma entrevista aí. Nossa, eu não aguento mais ver esse verbo to be. Era a preguiça que dava de começar a fazer inglês para depois, daqui 5 anos, tá pronto para uma entrevista. As pessoas têm emergência, as pessoas têm urgência na vida, né? E algumas vezes não é nem urgência, é emergência mesmo. Algumas pessoas perdem entrevista de emprego porque não sabem inglês. E aí uma coisa que eu preciso falar para você que já desistiu do inglês ou está prorrogando o inglês porque tem preguiça de fazer um monte de tempo de inglês para depois começar a falar. Dá para começar a falar na primeira aula. Porque você tem que aprender e já colocar em prática. Isso vai te animar. Isso vai te deixar querendo continuar, porque você está animado. É igual dieta. No primeiro dia você já desinchou. Opa, já perdi 2 quilos, olha só, já animou. Agora você vai lá ficar sem comer as coisas que você gosta um tempão e vai lá perder os 100 gramas. Ai, que desânimo. É a mesma coisa, tá? Então o curso de inglês você tem que começar e já usar o seu inglês. E aí, quando eu vou ensinar inglês para meus alunos, eu gosto de ensinar coisas que ele já vai usar agora, de imediato, como eu disse no meu aquecimento lá, eu estava falando sobre o clima. Por quê? Porque quando você encontra com alguém, a primeira coisa que você conversa com alguém é o clima. Nossa, tá ensolarado hoje, né? Será que vai chover? Você precisa aprender já com coisas que você vai usar. Se você está aprendendo lá sobre comida, você tem que aprender sobre a comida que você come. Não adianta você ficar aprendendo o cardápio lá dos Estados Unidos, lá de comer panqueca com maple syrup. Você não come isso no Brasil. Quando você for conversar com alguém sobre comida, não é esse o vocabulário que você vai precisar, né? Então você tem que usar a sua realidade. Então, deixa eu te contar uma coisa. Dá para você fazer entrevista de inglês sem ser fluente. Dá? Dá. Há um mês atrás, mais ou menos, olha, eu tô gravando esse vídeo aqui. Hoje é dia 11? Nossa, 11 de setembro, olha. O dia de 11 de setembro. 11 de setembro de 2022. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Há um mês atrás, mais ou menos, eu gravei 10 lives só sobre entrevista. Com todas as perguntas e respostas para você responder as perguntas óbvias que sempre estão presentes numa entrevista de emprego. Dá para você se preparar para uma entrevista de emprego tranquilamente, sem ser fluente, sabia? Em 10 aulas, 10 aulas que eu tô dizendo, 10 lives aí, algumas de 30 minutos, algumas de 1 hora, tá? Então, não dá nem 10 horas, dá menos de 10 horas. Dá para você se preparar para uma entrevista. Olha a boa notícia, você não tem que ficar fazendo aí 5 anos de inglês para sua entrevista, não. O que você precisa é de uma aula de inglês focada no que você precisa, tá? Então, essa coisa de desanimar, porque eu tenho que estudar muito inglês para conseguir o que eu quero, Agora mesmo eu estou preparando material para começar a fazer a mesma coisa que eu fiz com a entrevista, para fazer sobre viagens. Então, você vai viajar, você precisa passar pela imigração, você vai precisar comer, você vai precisar pegar Uber, você vai precisar... O que você vai precisar? Eu estou preparando esses vídeos para você poder assistir essas 10 aulinhas e também viajar tranquilamente sem ser fluente. Essa é a boa notícia. Gente, só 1% dos brasileiros são fluentes e só 1% se vira em inglês. Você precisa aprender o inglês para se comunicar com quem não fala português. Você não precisa ser um nativo. Porque a gente não conhece nem todo o vocabulário em português, vai. Você pega livro em português, aí tem umas palavras lá que você não sabe. Não é? Você tem condições, a não ser que você seja um advogado aí, tá? Tô falando assim, nós, réis mortais aí, se a gente for pegar um contrato para fazer em português, você sabe usar as palavras certas para montar um contrato? Eu não sei. Então você não precisa saber tudo. Às vezes acontece alguém, às vezes,
Sempre tem. Alguém pergunta alguma coisa pra mim, eu vou lá numa boa, pego o Lingui e vou olhar a palavra, porque eu não conheço a palavra, eu não tenho inglês business. Meu inglês é o inglês, como eu tô conversando com vocês em português. Meu inglês é o inglês coloquial, totalmente esse inglês que a gente fala do dia a dia, do português do dia a dia, né? Então você não precisa ficar preocupado em querer saber tudo. Ninguém sabe tudo. Uma pessoa que acha que sabe tudo é porque ela não sabe nada, tá? Mas aquela pessoa é doutor de blá blá blá. Então ele sabe muito, muito, muito daquele assunto. Porque uma pessoa que sabe tudo de tudo não existe. Então foca no seguinte: você precisa se comunicar em inglês com quem não fala português. E isso dá pra gente resolver o seu problema do momento em algumas aulas, tá? Então pensa, o que você está precisando? Você está precisando fazer uma entrevista? Me manda mensagem aqui. Você está precisando viajar? Escreve aqui. Você é um vendedor ambulante e você tem muito gringo ali na sua região, você quer conseguir vender pro gringo? Escreve aqui embaixo. Eu garanto que eu consigo resolver o seu problema no máximo em 10 vídeos. Vamos conversar? Vamos resolver esse problema? Então, olha só, vamos lá. Idade não é problema. Eu não levo jeito pro inglês. Mentira, você tem pouca prática. A pronúncia é difícil. Mais uma vez, é só trabalhar os músculos que a gente consegue resolver esse assunto, sim, tá? O método não dá certo pra mim. Bora procurar outro, tá? Por isso que existem tantos métodos. Um vai dar certo pra você. E eu te convido a conhecer o meu. Eu te convido a assistir as lives aqui. Eu te convido a experimentar o 3LP na sua vida, tá? E o último motivo aí que a gente conversou agora. Vai demorar muito pra eu começar a falar? Dá pra ser já. E eu também te convido a resolver o seu problema e me deixar te ajudar a resolver esse problema. Combinado? Então, esse foi um bate-papo on the road. Tô quase chegando aqui ao meu destino. E adorei a sua companhia aqui do meu lado. Combinado? Então é isso. See you!